Galera, tudo bem? Vamos lá, segundo ano, demografia. Vamos continuar com o tema demografia. Demografia, lembrando, é o estudo de população, tá? Então, eu já trabalhei com vocês nas aulas anteriores, temas como conceitos demográficos básicos, como população absoluta, população relativa, taxa de natalidade, mortalidade, crescimento vegetativo, fecundidade, mortalidade infantil, tá? Então a gente já trabalhou alguns conceitos. Eu quero aprofundar um pouquinho, só mencionar novamente, porque a demografia, primeiro resgatar um pouco do raciocínio, porque a análise do comportamento demográfico, do perfil demográfico, os dados demográficos e as suas alterações ao longo do tempo, quando você faz uma série histórica dos dados e vai verificando mudanças, é possível associar essas mudanças, então isso é a grande chave da demografia, associar essas mudanças a mudanças econômicas, mudanças no padrão econômico, na ocupação, no acesso à informação, acesso à educação. Então, há uma tendência quando há, por exemplo, uma melhoria na qualidade de vida, uma mudança no perfil demográfico, um acesso à educação, uma mudança no perfil demográfico, porque, por exemplo, você passa a ter várias situações que alteram esse quadro, principalmente quando as mulheres se inserem no mercado de trabalho. Então, o modo de vida urbano ele acaba influenciando muito para essa inserção da mulher no mercado de trabalho. Isso acaba também influenciando na realização de casamentos com idades mais avançadas. A gente usa a expressão casamento tardio, enquanto a média de idade de casamentos entre as mulheres no passado era de 20 anos. Sempre as mulheres, estatisticamente há uma correlação entre a idade do homem e da mulher no casamento. A mulher geralmente casa mais cedo, com uma idade menos avançada, mais nova. Então, no passado, há 30 anos atrás, se a média de idade era 20 anos, hoje a média de idade é 30 anos. Isso associado à disseminação de métodos contraceptivos, isso associado à ampla veiculação de informação e, sobretudo, ao planejamento familiar, uma vez que tanto homens quanto mulheres passam a ter carreiras, estão inseridos no mercado de trabalho, têm acesso a método contraceptivo, as famílias são menos numerosas, ou seja, a fecundidade cai. O número médio de filhos cai muito, certo? Então, essa inserção da mulher, associada à disseminação de métodos anticoncepcionais ou contraceptivos, interferiu diretamente na redução da fecundidade e, consequentemente, na redução da natalidade. Esse é o grande fator, e aí eu volto para a transição demográfica, que provocou no Brasil, nos últimos anos, uma transição demográfica importante. Por que uma transição demográfica? Porque a natalidade caiu significativamente, a mortalidade já havia caído bastante, já no início do século XX ou na primeira metade do século XX. Agora, na segunda metade do século XX, a natalidade cai muito. Então, a queda da natalidade, da taxa de natalidade e a manutenção da mortalidade resultam matematicamente na redução do crescimento vegetativo. Então, quando há uma mudança no perfil demográfico e uma alteração no crescimento vegetativo, a gente identifica justamente a transição demográfica. Existe aí uma teoria, isso está lá no material de vocês, na página 320, que é um gráfico que mostra uma situação hipotética da transição demográfica. Eu até cheguei a mencionar para vocês. Então, quando a taxa de natalidade e mortalidade estão equilibradas, no contínuo de tempo, a gente tem um nível de crescimento vegetativo. Há um momento da história que, com a melhoria da medicina, saneamento básico, a mortalidade cai, porém a natalidade não cai. Então, quando a mortalidade cai, a natalidade não cai, é uma segunda fase em que o crescimento vegetativo aumenta. Com o passar do tempo, a mortalidade se equilibra e o crescimento vegetativo vai caindo. A mortalidade se equilibra e a natalidade vai caindo, só que ela vai cair sensivelmente, reduzindo o crescimento vegetativo. É mais uma transição demográfica. E a próxima fase é quando, basicamente, nós temos que aí seria, já caminhando da terceira para a quarta fase, redução da natalidade, manutenção da mortalidade, e isso acaba resultando num baixo crescimento vegetativo, até negativo, certo? Que é a situação que vivem muitos dos países
desenvolvidos. Então, essa situação é importante, que eu estou juntando um pouco das informações. Qual é a tendência que o mundo está percebendo hoje? Então, o mundo desenvolveu, por mais que haja uma desigualdade, por mais que existam diferenças, realidades socioeconômicas muito diferentes entre os países, de certa forma, é possível afirmar que, de forma geral, vivenciamos importantes avanços na medicina. Então, nem todo mundo tem acesso a esses avanços, mas ou esses avanços existiram. E esses avanços significaram medicamentos mais eficientes, tratamento, doenças que sempre foram letais, chegaram à cura ou aumentaram a sobrevida. Eu sempre dou o exemplo de doenças seríssimas, como o câncer e a AIDS. O câncer é uma doença ainda muito séria, depende da gravidade do momento em que ela é diagnosticada. Mas o que foi desenvolvido nos últimos anos? A medicina conseguiu desenvolver. Quando o diagnóstico acontece precocemente, numa fase inicial, por exemplo, do câncer, você consegue ter um conjunto de tratamentos, de medicamentos, de quimioterapia, por exemplo, radioterapia, que vão aumentar ou conseguir eliminar esse câncer, pelo menos garantindo uma sobrevida maior, então atingindo a cura muitas vezes, ou reduzir drasticamente esse tumor para que ele possa ser removido. Tem várias alternativas, a gente não precisa, eu também não sou especialista na área, mas só para vocês entenderem a evolução da medicina. E a AIDS, que é uma doença que surge lá nos anos 70, principalmente, e como ela tem um contágio muito associado ao uso de drogas injetáveis, com o compartilhamento de seringas, e o contato sexual, porque o vírus da AIDS ele acaba sendo... as pessoas acabam sendo contagiadas com contato com o sangue. Isso houve um número de infectados muito grande. E como essa doença ela ainda não tem cura efetivamente, é uma doença que atinge o sistema imunológico das pessoas, é a síndrome da imunodeficiência adquirida. Essa doença ela matava em poucos anos, né? As pessoas iam perdendo as suas defesas do organismo e ela chegava ao óbito com poucos anos. Hoje nós já temos relatos de pessoas que possuem o vírus da AIDS há pelo menos 20 anos, pouco mais de 20 anos, e estão sobrevivendo bem. Por quê? Porque a medicina conseguiu desenvolver medicamentos que vão suprir, não da forma exatamente igual, mas vão cumprir esse papel do sistema imunológico, garantindo a sobrevida das pessoas. Muita gente com cuidado, mesmo sendo portadora do vírus da AIDS, a gente chama de soropositiva, ela está sobrevivendo. Então eu estou dando esse exemplo com duas doenças importantes para mostrar como a medicina afeta o perfil demográfico. Por quê? Porque doenças que matavam precocemente, hoje não matam mais. As vacinas, medicina preventiva, muitas vacinas surgiram. Então a gente consegue no Brasil hoje, com o Sistema Único de Saúde, vacinar quase a totalidade das crianças na primeira infância, né? De 0 a 1 ano, praticamente todas as crianças são vacinadas no Brasil, mesmo nos lugares mais distantes. Isso diminui a mortalidade infantil, isso altera principalmente a sobrevida da população. Isso altera a expectativa de vida. A expectativa de vida da população brasileira hoje está crescendo. Nós já estamos acima dos 73 anos, então a gente está caminhando para uma evolução. Ou seja, estamos experimentando, vivenciando um envelhecimento da população. A população brasileira está ficando mais velha. Isso é bom, isso é ótimo, porque de alguma maneira as pessoas estão vivendo mais, isso significa uma melhora na qualidade de vida. É evidente, pessoal, não dá para falar isso em relação a todos os habitantes do Brasil, tá? A gente está falando de Brasil agora, mas a média estatística está melhorando neste sentido. Porém, isso é importante destacar, é preciso que haja uma adequação das cidades, dos espaços públicos para esse envelhecimento da população. Então, o Brasil ainda está vivendo esse fenômeno recentemente, ele ainda não está de fato preparado para uma população idosa numerosa. Nossa população idosa está crescendo gradativamente, então é preciso aumentar o atendimento médico voltado para a terceira idade, é preciso ampliar o Sistema Único de Saúde, é preciso ter uma medicina preventiva mais efetiva para evitar que esses idosos
precisem ir aos serviços de saúde de emergência e possam ser atendidos ou na unidade básica de saúde, ou em casa, atendimento domiciliar. É preciso que haja um transporte público adequado, com acessibilidade. É preciso que existam atividades que possam ocupar o tempo desses idosos para que eles se mantenham ativos, exercitando tanto o corpo quanto o cérebro. Então o Brasil precisa se adequar a isso e alguns lugares vêm se adequando. São Caetano, inclusive, é um exemplo disso. Mas existe uma outra questão que é muito importante também. Essa mudança no perfil demográfico, aí eu encerro por aqui, ela acaba representando, exigindo que os governos passem a ver, por exemplo, o tema da previdência social de outra forma. Ou seja, como as pessoas estão vivendo mais tempo, se elas se aposentam com uma idade, por exemplo, na faixa dos 55 anos, 55 anos hoje, a pessoa continua bastante produtiva, tem uma saúde ainda que permite uma sobrevida de mais um tempo. Essa pessoa que pode viver, vamos imaginar, uma pessoa que se aposente aos 55, ela chega facilmente aos 75, 80 anos, o período em que o sistema de previdência pública vai precisar pagar essas pessoas, porque essas pessoas pagaram a previdência, se aposentam e vão viver da sua aposentadoria. Ele fica muito longo, ou seja, o custo fica muito alto. E isso está exigindo dos governantes, exigiu recentemente uma mudança na aposentadoria, mudando a idade mínima necessária para a aposentadoria. Esse é um tema muito controverso, porque existem várias opiniões. No Brasil, os regimes de aposentadoria são muito desiguais, existem grupos privilegiados, sobretudo militares, membros do Poder Judiciário e os trabalhadores convencionais. Então, há uma desigualdade muito grande. Então, muitos especialistas apontam que o sistema poderia ser corrigido se nós equilibrássemos mais, retirando esses privilégios de alguns setores. Outros analistas acreditam que não, que mexer na idade mínima seria uma exigência. Então esse é um tema a ser explorado, mas eu estou só ponderando para vocês que, de fato, observando o perfil demográfico, a mudança na expectativa de vida, o aumento da expectativa de vida exige que a previdência ela se reequilibre financeiramente. Então, para que ela não tenha um custo muito grande durante um período muito longo, tá bom? Tudo bem, gente? Por enquanto, esse é um tema importante que eu queria trabalhar com vocês. Amanhã eu dou continuidade fechando esse tema demografia para que a gente volte das férias com um assunto novo. Legal? Abraço, obrigado, até mais.